Boa tarde a todos. Estamos em mais uma live da FIEP Brasil. Hoje nós teremos a live com a doutora Silvana Vertemati, médica do esporte. Boa tarde, senhor presidente, professor Almir Grum, aos colegas FIEP, ao professor Cássio. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a Daniela, a Carol, professor Fábio Silva. Obrigada, professor Almir. Então, estamos aguardando a doutora Silvana Vertemati entrar, para a gente dar início a essa live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jovem atleta, né, os talentos esportivos, falar um pouco sobre a medicina do esporte, né, trabalhando junto com o profissional de educação física. Boa tarde, Andreasa. A doutora Silvana já está na sala. Vamos aguardar um segundinho, ela já deve estar entrando. Boa tarde, professora Cláudia, Gabriela Oliveira Etano, a todos os colegas, professores de educação física, profissionais de educação física. Doutora Silvana, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, Lilian? Tudo bem, doutora? É um prazer hoje recebê-la aqui. Estamos te ouvindo muito bem. É um Obrigada, o prazer. prazer é meu de estar participando. Doutora Silvana, vou fazer uma breve apresentação sua, mas eu gostaria que a senhora mesmo falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então, aos colegas que estão entrando na sala, só vou dar um minutinho para os colegas entrarem na sala. O pessoal está entrando. Enquanto isso, só fazer as saudações, então, a todos os delegados do Brasil, que representam a Federação Internacional de Educação Física, ao nosso presidente, professor Almir Brum, né? Boa tarde a todos que estão entrando. Então, durante a live, quem quiser fazer as suas perguntas, né, doutora, pode ir fazendo, a gente vai repassando Claro. para a doutora Silvana. Hoje a live é sobre pediatria na medicina do esporte, né, da promoção da saúde ao desenvolvimento do jovem talento esportivo. E conosco hoje a doutora Silvana Vertemati, ela é pediatra, cardiopediatra e médica, né, do exercício do esporte, e foi gerente médica, né, da Arena da Arena Carioca 3 nas Olimpíadas do Rio 2016. Doutora Silvana, a doutora pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória? Bom, a minha formação inicial era pediatria, né? Eu era especializada em cardiologia pediátrica. Eu ainda estava na residência quando aconteceu aquele evento infeliz com o Serginho no São Caetano, que teve uma morte súbita em campo, né? E a partir daquele evento, como eu estava me formando em cardiologia pediátrica, começou a se preocupar muito com a questão da morte súbita em atletas jovens, né? Então, como era a minha área de atuação na época, eu comecei a receber bastante solicitação de avaliação para participação esportiva, né? No sentido de se qualificar o atleta ou desqualificar o atleta que eventualmente tivesse algum tipo de possibilidade de doença cardíaca que levasse a uma morte súbita em campo. E eu comecei a me interessar bastante por essa área nessa época, né? Eu estava finalizando a minha residência em cardiopediatria e a minha chefe da residência, que também gostava muito da parte de medicina do esporte, era atleta, tudo, me incentivou a seguir nessa área, né? A doutora Liane, que era minha chefe lá na Santa Casa, aí ela me incentivou, ela falou assim, não, Silvana, vai lá, ver como que tem que ser a formação desse tipo de profissional, porque eu acho que a cardiopediatria daqui para frente, a gente ainda não tinha nem a possibilidade de Olimpíada ainda na época, né? Eu acho que a cardiopediatria daqui para frente vai ser uma área em expansão para ser atuada aí no futuro próximo. E foi realmente o que aconteceu. Eu acabei indo fazer a pós-graduação em medicina do esporte, então além da atuação toda na cardiopediatria, na pediatria, na atenção básica das crianças e adolescentes, eu me especializei dentro da medicina do esporte, na assistência tanto
na assistência básica, né, de crianças, adolescentes e praticantes de atividade física em geral, inclusive atletas, né, no alto rendimento, e comecei a atuar em todas as frentes aí da medicina do esporte, da cardiologia do esporte. Eu passei mais 2 anos fazendo uma especialização com o Nabil Goraieb lá no Dante Pazanese, e enfim, comecei a atuar ativamente, além da assistência clínica, né, no Centro Olímpico, também trabalhei no Centro Olímpico de São Paulo. Além de toda a assistência clínica para crianças e adolescentes, eu comecei a trabalhar com as confederações, trabalhei na Confederação de Boxe, atuei também junto à equipe brasileira de esgrima, tanto que eu acabei combinando de trabalhar como gerente médica lá na Arena Carioca 3, que é onde se desenvolveu as competições de esgrima e taekwondo, né? Então eu atuei no boxe, na esgrima, no taekwondo, enfim. Comecei, como eu trabalhava no Centro Olímpico, eu tinha contato com todas as modalidades. E aí foram aparecendo as oportunidades de trabalhar mais ativamente na linha de frente das competições. Também trabalhei com isso. E hoje, na verdade, eu trabalho mais na formação de novos profissionais, trabalho com a parte acadêmica, estou terminando o mestrado na área, e assim a gente acabei me desenvolvendo aí dentro de todo esse contexto. Você está fazendo mestrado na Unifesp, né? Na Unifesp, eu faço Ciências da Saúde aplicada à atividade física e ao esporte. Sim. E me diz uma coisa, doutora, você teve uma participação lá na Olimpíada, né? Como foi esse envolvimento com a Olimpíada, né? O antes, o durante, o após, na visão de médica do esporte? É. Assim, a gente. Na assistência da medicina do esporte, nós temos aquela manutenção do atleta, né? Que eu falo que é o período entre competições, que nós temos que atuar anualmente com as avaliações cardiológicas, avaliações clínicas, a parte preventiva, junto com os fisioterapeutas para não ocorrerem as lesões, né? A assistência às condições clínicas, né? Infecções, gripes, gastroenterites. A gente tem todo esse trabalho de dar assistência à saúde integral do atleta, né? Junto com as equipes de nutrição, as equipes técnicas de quadra, a equipe de psicologia, né? E antes das Olimpíadas, né? Então a gente tem aquele período de preparo. Eu acabei atuando na Olimpíada numa função mais médico-administrativa, né? Porque nós atuávamos, que nem o meu cargo, que era o de gerente médico, né? Eu atuava junto com um gerente administrativo, no sentido de coordenar todas as ações médicas dentro das arenas as quais estávamos gerenciando. Então, eu gerenciava a Arena Carioca 3, que ela atuava meio que em conjunto com a Arena Carioca 2, onde ocorriam as competições de judô, e a Arena Carioca 1, né, era aquele complexo no Parque Olímpico, e a Arena Carioca 1, onde ocorriam as competições de basquete. Então, a gente atuava ali, era como se fosse um microcosmos dentro da organização total da Olimpíada, né? E especificamente naquela área onde eu atuava ali, onde ocorriam as competições de esgrima, eu era responsável por coordenar tanto a área a área onde ocorriam as competições propriamente ditas, que é a área chamada Field of Play, FOP, né? Então eu atuava no FOP, organizando as equipes que atuavam diretamente ali na competição, atuando nos riscos de morte súbita, nos eventos de imobilização, caso acontecesse alguma coisa com os atletas ali em campo, a própria uso dos cardiodesfibriladores, caso ocorresse algum evento relacionado à morte súbita ou perda de consciência, né? Atuava
todas essas equipes, né? A gente teve uma preparação e um treinamento muito grande, inclusive pela equipe médica do COI, veio o consultor internacional do COI aqui para treinar a gente tinha que saber, inclusive a equipe médica, como que se posicionava frente às câmeras, frente às saídas, né? É muito organizado. O COI, ele tem uma forma de organizar o evento, é uma organização realmente gigantesca, né? Então, no sentido de tudo sair certinho dentro do checklist que era exigido para o tamanho da competição, tínhamos que seguir todos os checklists e todas as formas organizadas de estar trabalhando para que tudo ocorresse direitinho no front of house, né? Então nós tínhamos as duas questões envolvidas. Então a gente tem o front of house, que é aquilo que sai na câmera, né? Então o front of house tem aquela coisa na frente da casa. Então era da arena para onde o público entrava. Então desde entrar lá da parte como é que fala, dos ingressos, o público que era recepcionado, como que as pessoas se organizavam na plateia, né? Então a gente tem a parte que começa na front of house e o back of house, que é onde acontece a parte operacional propriamente dita, né? Então a gente tem toda a logística de imprensa, a logística de alimentação de todos os trabalhadores envolvidos ali naquele processo, que era um número imenso, né? Então nós tínhamos lá a área de refeitório, a área de logística de todos os equipamentos, de tudo aquilo que é necessário para se fazer a transmissão. Você tem a área que a gente chamava a área dos dignatários, que é a área de onde vêm digamos assim, presidentes, né, presidentes de confederações, presidentes políticos mesmo, pessoas importantes no mundo, artistas. Então você tem uma área que é designada só a eles. Então nós temos que dar assistência. Então assim, eu tinha que coordenar, era como se fosse uma cidade. Então o gerente médico, dentro de toda essa organização, dentro daquele sistema ali que estava proposto, eu tinha que organizar todo o atendimento médico. Então, eu organizava as ambulâncias, né, que a gente tinha lá atrás as ambulâncias, organizava o field of play, o campo de jogo, dentro do front of house, né? Então, front of house, sempre lembrando aquilo que está na câmera. O field of play, os médicos, os profissionais de saúde lá escalados para o field of play, eles eram era para eles não aparecerem na câmera, né? Na verdade é isso, né? Ninguém quer que a equipe médica apareça na câmera, né? Tanto que nos momentos em que apareceu foram os momentos que realmente ninguém queria ver, que eram os momentos de lesões, os momentos de atendimento. Mas caso fosse necessário, nós tínhamos até durante a manhã, por exemplo, na hora que a gente se preparava para o início das competições, a gente tinha um treinamento de como teria que ser a retirada de um atleta ferido, por exemplo, né? Então, até esse processo nós fazíamos o checklist de treinamento diário para que tudo acontecesse dentro dos protocolos estabelecidos, inclusive pelo COI, né? Então, assim, era um trabalho bem desafiador. Junto a isso, eu ainda tinha que coordenar um outro posto de saúde que era para as pessoas que estavam assistindo, né? Então, era como se fosse um pronto-socorro para as pessoas que estavam assistindo. De repente, alguém ia se emocionar vendo uma partida, alguma coisa, ia ter um princípio de infarto, ou coisas assim que aconteceram, por exemplo, uma crise de asma, né? Então, coisas desse tipo, emergências, né? Emergências com os próprios espectadores. Então, nós tínhamos também um posto de saúde lá dentro para dar essa assistência. E outra área que a gente dava assistência era a área de warm-up, né? Então, atrás, lá onde as competições estavam acontecendo na arena, lá atrás a gente tinha uma área de warm-up, que era a área de aquecimento, os atletas ficam treinando lá atrás, então a gente tinha que dar assistência a todo esse pessoal ali que estava treinando. Então era gelo, os fisioterapeutas tinham gelo, a gente tinha tinha como prover o gelo o tempo todo, né, para os atletas que estavam lá. Tínhamos
medicações, tínhamos um outro posto de assistência só para os atletas que iam entrar em competição, tá? Então, era todo isso. Então, assim, eu andava das 5 da manhã às 2 horas da manhã, eu dormia umas 2, 3 horas por noite. Assim, foram talvez os 15 dias mais intensos da minha vida. Todos de trabalho, né? Então, assim, era bastante uma situação bem dinâmica e bem desafiadora mesmo. E entre os casos de atendimento aos atletas, assim, qual que era os casos mais recorrentes e o caso assim que mais chamou atenção? Teve algum caso que Olha, impactou? não, assim, na arena que eu trabalhei, assim, a gente não chegou a ter nenhum caso mais importante, né, como fraturas. Talvez uma das coisas mais importantes que aconteceu não foi nem com os atletas, foi o dia que caiu uma câmera na frente da Arena Carioca 2 e a gente estava tudo no mesmo... Caiu uma das câmeras, né, das câmeras que passavam, as câmeras aéreas lá da TV, que ela passava voando lá por cima do Parque Olímpico, ela caiu e caiu em cima de um espectador. Então, talvez uma das coisas mais... E como a gente foi dentro do complexo das Arenas Cariocas, as 3 equipes médicas das três arenas acabaram auxiliando lá, foi bem difícil. Mas, no geral, não teve assim grandes problemas, foram coisas mais corriqueiras, a gente não teve que fazer nenhum transporte. Eu tive alguns casos de transporte do público, né, com algumas situações um pouco mais graves, mas dos atletas em si eu não cheguei a ter nenhum caso mais importante ali, né? Talvez o dia que eu tive mais trabalho, mas foi um trabalho mais de retaguarda, foi no dia que o Thomas Bach, que era um ex-esgrimista, né, que ele tinha competido e ganhado a medalha no florete. Nesse dia que foi a final do florete na Olimpíada, ele foi entregar a medalha. Então, a gente teve que fazer como era um dignatário, uma pessoa de importância a ser exposta no meio da arena, a gente teve que fazer um esquema de guerra propriamente dito, né? Porque assim havia muita preocupação com terrorismo, né? Com agressões e crimes, e a equipe médica tinha que estar sempre a postos para uma eventual evacuação de emergência, uma retirada de algum ferido de emergência, né? Então, assim, no momento que o Thomas Bach tinha que ir lá no meio entregar a medalha, foi um dos momentos mais críticos que a gente teve que ficar todos a postos, caso ocorresse alguma agressão, alguma coisa. Então, tudo isso é pensado, né? Então, existem vários detalhes que são pensados o tempo todo. E em termos de... Assim, o máximo que eu tive foi um atleta, inclusive do Brasil, que a gente acabou removendo de ambulância, ele acabou passando mal numa situação assim, vômito, um mal-estar geral, mas nenhuma lesão, nada que tivesse algum tipo de repercussão mais importante, que nem acabou acontecendo em outras arenas, aquela fratura com o atleta da Isso, daquele ginástica ginástica. artística, aquele outro caso de um atleta que chegou aí a óbito numa das maratonas de ciclismo, foi uma coisa assim. Então, assim, a gente não chegou a ter nenhum caso mais importante em relação a atendimento ali na nossa arena, nem nas arenas ao redor. A mais próxima talvez tenha sido a questão lá do atleta da ginástica, da ginástica olímpica, que foi bem na arena lá do lado, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui do Bruno. Ele pergunta assim: já falando em morte súbita, né? Já existe conhecimento de doenças que sejam um fator de risco para morte súbita no esporte, em especial no futebol? Sim, tem. A gente tem tanto conhecimento das doenças relacionadas à morte súbita, até por faixa etária, né? Então, acima dos 35 anos de idade, a maior causa de morte súbita são as doenças arteriais coronarianas, né? As famosas obstrução de coronárias, que levam ao infarto, né? E a morte súbita por isso. Na verdade, a morte súbita relacionada ao esporte, ela ocorre
através de uma fibrilação ventricular, que é um ritmo anárquico do coração, da parte elétrica do coração, né? Daí a necessidade de sempre, em qualquer tipo de competição, se ter a presença do cardiodesfibrilador elétrico, que pode, né, e as pessoas envolvidas no atendimento, sejam médicos ou não médicos, precisam pelo menos saber colocar, né, o cardiodesfibrilador para poder reverter esse tipo de processo, que tem sim evidências de que muda o curso e tem a possibilidade de salvar vidas quando bem monitorizado e bem utilizado, né? E acima dos 35 anos a gente tem a doença coronariana, né? Que na verdade é uma doença crônica degenerativa, né? Ela tem um caráter familiar, né? As pessoas que acabam sofrendo desse tipo de doença, elas têm esses casos de doença na família, né? E tem muito a ver com as questões de hábitos de vida, muito relacionado a diabetes, obesidade, hipertensão, né? Então, é um tipo de doença que ela demora um tempo para se instalar, daí ela acabar ocorrendo com mais frequência acima dos 35 anos de idade, tá? Abaixo dos 35 anos de idade, que a gente considera, são doenças que a pessoa nasce com ela, que aí a gente já extrapola isso para as crianças e para os adolescentes. Tá? Então, a doença aterosclerótica não tem tanta importância nessa faixa etária. O que eu costumo dizer, as crianças não vão infartar pelos mecanismos normais da doença aterosclerótica, mas as crianças podem ter, tanto crianças quanto adolescentes e adultos jovens, antes dos 35 anos de idade, eles podem ter alterações no miocárdio, no músculo cardíaco, ou então alterações elétricas, principalmente as alterações elétricas, tá? E esse tipo de alteração é o que leva à morte súbita, vai levar a uma fibrilação ventricular e, consequentemente, a morte súbita. Se a gente for citar os exemplos, por exemplo, que acomete crianças, adolescentes e adultos jovens, a gente tem a cardiomiopatia hipertrófica, tá? Que é uma doença do miocárdio, uma doença familiar do miocárdio. A gente tem a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que é uma substituição de gordura. O músculo do miocárdio, ele tem uma informação genética que de uma hora para outra ele começa a mudar a sua forma, né, de fibras cardíacas musculares, ele acaba virando uma fibra gordurosa. E isso predispõe a ter arritmias. É muito comum nos descendentes de italianos, espanhóis, enfim, pessoas descendentes do Mediterrâneo, né? Nós temos também crianças que nascem, né, ou indivíduos que nascem com a origem das coronárias diferentes da normal, né? Então, assim, ele não tem aquela obstrução devido às placas ateroscleróticas das coronárias, mas ele tem uma coronária diferente. E isso pode levar a um tipo de isquemia e morte súbita. Por isso, né? Tem os distúrbios do ritmo, né, que são doenças da parte elétrica e são de caráter familiar, sim, acontecem nas crianças e nos adolescentes, tá? A mais temível nessa relacionada ao esporte é a chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá? Que é como se fosse um curto-circuito no eixo elétrico do coração, e isso tem uma implicação importante para quem faz esporte. Ele precisa ser afastado e fazer um procedimento que chama ablação para poder continuar competindo, né? Aqueles atletas, principalmente os atletas mais altos, com um biotipo mais favorável para fazer basquete, vôlei, né? Eles podem ser acometidos por uma situação chamada síndrome de Marfan. E a síndrome de Marfan, ela cursa com a dilatação da raiz da aorta, como se fosse um aneurisma da raiz da aorta, né? E o esporte de alto rendimento, ele tem uma participação importante, inclusive no desenvolvimento, né? Porque ele aumenta muito a pressão na via de saída do coração e com isso vai aumentando a capacidade, vai aumentando esse aneurisma. Esse aneurisma, pela própria síndrome de Marfan, o tecido dessa aorta é um tecido mais frágil pela síndrome e tem chance de romper em quadro, tá? Que é o que acontece muito, principalmente em basquete, em vôlei, tudo isso. Então,
Basicamente, né, são esses o risco, e hoje em dia um risco que está chamando bastante atenção da gente, principalmente por conta da questão da Covid-19, é a inflamação do coração, que é a chamada miocardite, tá? A miocardite, ela originalmente já podia acontecer diante da infecção por qualquer vírus, tá? E hoje em dia se transformou em um problema maior, né, que está chamando bastante atenção nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também, porque está se começando a identificar, inclusive nos atletas de alto rendimento, alterações compatíveis com essa inflamação nos atletas que tiveram a Covid-19. Então, é uma coisa que atualmente está dentro aí do nosso rol de doenças, né? Então, quando a gente procura, a gente faz uma avaliação pré-participação de um atleta, no sentido de se evitar a morte súbita. A gente tem esse rol de doenças que a gente procura e a gente sistematiza toda essa avaliação no sentido de encontrar essas doenças, né? E agora, mais do que nunca, a gente tem a questão da Covid aí envolvida e temos que estar procurando ela. E me diz uma coisa, no caso, a miocardite, né? No caso, a miocardite. De quanto em quanto tempo a doutora aconselha a atletas, né, jovens atletas que já estão no esporte de alto nível, a fazer esse acompanhamento com o médico do esporte, o cardiopediatra? Anualmente, tá? Anualmente a gente são as chamadas avaliações pré-temporada que fazemos, né? É indicado que todo início de temporada se faça. Por quê? Primeiro que a gente tem alterações que são próprias do desenvolvimento do coração de atleta, tá? Então são alterações que não significam doença, mas algumas dessas alterações são muito parecidas com doença. Então, às vezes, tem atleta que não tem nada e acaba sendo desqualificado porque vai fazer uma avaliação, nunca tinha feito uma avaliação antes, são encontradas alterações e ele acaba tendo que ficar um tempo afastado até se elucidar essa zona cinzenta que fica entre o coração de atleta e o coração doente. Esse é um ponto, tá? Por que é importante anualmente? A criança, à medida que ela está se desenvolvendo, ainda passando da infância indo para a adolescência, ela aos poucos vai adquirindo capacidade de se desenvolver o coração de atleta, tá? Isso, digamos que ela vai tendo essa capacidade de alterar o coração dentro das capacidades das funcionalidades do coração de atleta aos poucos, tá? Não vai ser porque enquanto ela é muito pequena, ela tem uma fisiologia própria que o coração dela, ela ainda não tem todas as capacidades de fazer essas alterações que tem os mais velhos, respostas hormonais, respostas ao treinamento, né? Então, são coisas um pouco diferentes. Mas é importante porque pelo menos fazer um eletrocardiograma. A Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Medicina do Esporte recomenda, sim, que exercícios organizados com uma intensidade um pouco maior, as crianças façam pelo menos um eletrocardiograma. Em termos de saúde pública, é um exame que é factível a ser feito, tá? Os postos de saúde de todo o Brasil, então a gente tem tanto no particular, no sistema privado, quanto no sistema público, a possibilidade de se realizar um eletrocardiograma, tá? Então, por quê? Quando eu citei para vocês as doenças aí que são capazes de produzir a morte súbita relacionada ao esporte, eu citei muitas falando de distúrbios do ritmo, ou mesmo doenças do coração que levam à alteração do ritmo que culminam numa fibrilação ventricular, tá? Portanto, só aquela coisa de auscultar o coração, de conversar com o pai e com a mãe, às vezes deixa passar uma alteração do ritmo que vai ser identificada com o eletrocardiograma. Por isso que a Sociedade Brasileira, a Sociedade de Medicina do Esporte, recomenda pelo menos um eletrocardiograma. Claro que o médico, identificando alguma alteração na história ou na ausculta, né, ele vai acabar pedindo outros exames que a gente costuma falar que são exames pertinentes a essa avaliação clínica, tá certo? O ecocardiograma, aquele ultrassom do coração, ele é interessante, principalmente para a gente fazer no início digamos assim, daquele adolescente, daquela criança que está se envolvendo com uma atividade de maior intensidade, de uma atividade competitiva mais importante, porque
à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolver o coração de atleta. Então, se ele tem um ecocardiograma de quando ele estava começando a treinar, se mais para frente se apresenta essas alterações, a gente já tem como raciocinar que não é uma doença propriamente dita e facilita muito a vida desse atleta no futuro mais para frente, né? Então, é assim mais ou menos que a gente acaba agindo aí com essa avaliação Então, pré-participação esportiva. esses dias, nós temos um grupo de delegados da FIEP e um dos professores postou uma matéria sobre essa questão, né, da Covid, e eu falei assim, nós vamos conversar sobre isso com a doutora Silvana na nossa live. Então, quais são os reais mesmo, o que realmente a gente deve ter cuidado? Por exemplo, a criança vai voltar para a sua escolinha de futebol, vai voltar para o seu esporte, alguns lugares já estão voltando, né? Existe mesmo a preocupação de acompanhar, né? Porque a gente está vendo aí que tem duas, que a Covid, ela pode tanto atingir o coração quanto o cérebro, né? Ela pode deixar sequelas. Você Sim, podia falar um sim. pouquinho sobre essas sequelas, principalmente na população mais pediátrica? Tá. Então, o que que acontece? Na verdade, todo mundo já deve ter ouvido falar que a Covid não dá tanto problema em relação a quadros graves pulmonares, e isso é verdade, porque para se desenvolver, principalmente os quadros pulmonares mais graves, é necessário que uma das partes do vírus, a espícula, ela se ligue a um receptor, né? E esse receptor, que é o receptor de angiotensina 2, ele se encontra nas células alveolares do pulmão, tá? Então, algumas pessoas, né, não todas, por isso que existem as pessoas que são oligossintomáticas, as sintomas moderados e as sintomas graves, tá? Essas pessoas que têm os sintomas graves, o vírus acaba se ligando nessas células, tá? E fazendo alterações na microcirculação, alterações tromboembólicas na microcirculação que envolve os alvéolos e acaba culminando com as situações mais graves, tá? O que acontece na criança? Essas células que servem de ligadura aí para a espícula viral, elas não são tão desenvolvidas na criança. Então, aquele quadro clássico pulmonar grave não vai se desenvolver nas crianças por uma questão fisiológica delas. Mas elas apresentam, sim, a capacidade de tardiamente a infecção, não naqueles 14 dias iniciais, mas às vezes de 4 semanas até 8 semanas após, o sistema de defesa do organismo identificar que ser ativado na época da infecção e tardiamente desenvolver quadros inflamatórios sistêmicos que podem ter manifestações neurológicas, né? São as chamadas mielites. Isso acontece com outros vírus também, tá? Então, já aconteceu com outros vírus também, tá? Mielites, encefalites, né? E no coração, propriamente dito, a miocardite, tá? Como é que a gente faz uma triagem em relação a essa miocardite? Primeiro, fazer o acompanhamento dos casos que foram Covid positivo, tá? Então, a gente ou vai ter, e isso hoje em dia no Brasil é uma questão muito heterogênea, né? Depende do local que a criança está, que foi atendida. Então, primeiro é se identificar a infecção, tá? E fazer uma avaliação clínica dos sintomas que essa criança apresentou durante a fase aguda, tá? E dos sintomas que ela vem apresentando após. Né? Então, por exemplo, o que é muito importante? Palpitações, dores no peito, né? Falta de ar, tudo isso a gente já remete para um diagnóstico relacionado ao coração, mais provavelmente para uma miocardite, tá? Então, é importante que essa criança tenha um clearance, né? Um clarify, que os americanos diriam, né? Que elas tenham a sua situação esclarecida por um médico, tá? Eventualmente, se fazer um eletrocardiograma. Então, qual que é o diagnóstico hoje final da miocardite? A gente vai chegar até um ponto que aquele quadro é muito clássico, esse atleta, esse indivíduo, essa criança vai fazer uma ressonância magnética do coração e vai se identificar a inflamação. Muitas vezes a pessoa é assintomática, ela não desenvolve aquele quadro da miocardite, que ela vai fazer uma insuficiência cardíaca e vai ser muito claro e mais fácil se chegar a esse diagnóstico. Ela pode ficar em casos que a gente chama de subclínicos, tá? Ela inflama o coração,
mas ele fica inflamado lá e não dá sinal de que está inflamado, né? E esse é o maior risco porque a pessoa vai achar que está tudo bem, vai continuar treinando, que é mais ou menos a situação que estão se atribuindo os casos de morte súbita que estão acontecendo, né? Ela vai continuar treinando normal, só que o coração está inflamado. E o coração inflamado, ele pode levar à alteração do ritmo e a fibrilação ventricular no esporte. Então, é aí que reside o risco. Tá? Então, praticamente hoje, a gente já tem, inclusive, no final de semana saiu um editorial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Já haviam saído os outros editoriais na Europa e nos Estados Unidos, que crianças, adultos jovens atletas precisam sim ter a sua situação clínica esclarecida depois da Covid-19, pensando-se sim num possível quadro de miocardite. Então, eu queria fazer um reforço, né, nessa questão, doutora, porque eu sei que a doutora também participou de vários guias aí no Brasil, né, de várias instituições, né, inclusive eu vi o seu nome em vários, né, Sociedade de Pediatria, CBF, enfim, vários. E um dos itens que eu vi que vocês bateram é realmente aquelas crianças que tiveram Covid, elas devem apresentar no retorno das atividades físicas um parecer médico que ela pode retornar, né? Desde que seja Sim, o ela vai pediatra. precisar ser avaliada por um Então é pediatra, por um importante deixar clínico, por um claro. médico do esporte, né? Médico de família. Ela precisa ver, sim, um médico, tá? Esse médico precisa avaliar as reais necessidades de se aprofundar a investigação, tá? No mínimo um eletrocardiograma. Tem se falado muito, dependendo das manifestações e da evolução do eletrocardiograma, inclusive do teste ergométrico, tá? Mas são situações que vão merecer mais atenção daqui para frente. A gente está diante das novas avaliações para participações esportivas, diante dessa situação de se esclarecer muito bem a infecção pelo SARS-CoV-2 e o desenvolvimento da Covid-19 aí dentro de critérios clínicos que levam a um raciocínio clínico para se procurar as sequelas da doença, né, que podem levar à miocardia, à morte súbita. Como nós temos aí a grande maioria profissional de educação física que está nos assistindo, acompanhando a nossa live, professores de universidade, enfim, várias pessoas ligadas, né, que estão aí à frente de várias atividades físicas, né, então considerar bem essa questão, né, do pós-Covid, né. Aproveitando essa linha da nossa conversa, eu sei que a doutora está envolvida também com o ambulatório e deve estar recebendo vários adolescentes aí durante essa pandemia, e a gente sabe que a pandemia fez a gente ficar um pouco mais dentro de casa, né? Um pouco não, muito mais dentro de casa, fazendo atividade lá, né? Quais foram as principais queixas que a senhora escutou lá no seu consultório em relação aos adolescentes, às crianças? As principais queixas. Bom, eu atendo nos ambulatórios, consultórios particulares, no ambulatório do servidor público estadual e da Unifesp, que a gente tem um ambulatório específico de medicina do esporte para crianças e adolescentes, né? Bom, a principal queixa é o ganho de peso, tá? E não só o ganho de peso, mas a gente tem visto, inclusive, alterações de pressão e até de colesterol em alguns casos, tá? Eu costumo dizer agora, nas últimas aulas que eu tenho dado, que a gente a gente conseguiu unir as duas grandes pandemias do século XXI, né? Que é a de obesidade com a de Covid-19. Né? E a inatividade física, com certeza, é o grande vilão aí nessa questão da obesidade, porque a gente tinha aqueles que não eram obesos ou que eram sobrepeso que conseguiram alçar as categorias aí, né? O normal foi para o sobrepeso foi para a obesidade, né? Então, assim, é muito importante isso. Já tem até recentemente uma meta-análise da Sociedade de Pediatria, ela feita lá pelo Dr. Carlos Alberto, e que realmente está aumentando o número de obesidade infantil,
né? Outro dado alarmante, não só a gente vê nessa meta-análise, mas é uma descrição já mundial, é que, principalmente nos Estados Unidos, os casos de complicação e morte de crianças e adolescentes estavam relacionados à obesidade. Tá? Então, a gente tem aí um outro fator ainda mais complicador, né? Então, eu acho que daqui para frente, o trabalho do médico e do educador físico juntos, no sentido de combater todo esse período aí de inatividade física, né? Vai ser essencial daqui para frente, né? Então, é uma coisa que realmente a gente já está começando a ver nos consultórios, na verdade já era esperado, né? Se tinha a chamada terceira e quarta onda aí, com a explosão das doenças crônico-degenerativas, e no caso das crianças, com essa questão da aprendizagem remota, do estresse tóxico e de ter ficado mais tempo em casa com mais acesso à comida. E o pior não é só o acesso à comida, né? A qualidade da comida. Porque a comida que se estocou em casa não era uma comida fresca de qualidade nutricional adequada, era uma comida ultraprocessada, né? Que de fácil consumo e palatilidade, o que realmente está causando aquilo que a gente está vendo, alterações no colesterol, né? E aumento grande tanto do sobrepeso quanto da obesidade. Estão chegando algumas perguntas, acho que foi um pouco sobre o assunto que a gente já comentou, mas eu vou retomar, tá? Quanto Tá. tempo uma criança ou adolescente que contraiu o Covid deve retornar às atividades de educação física, escolar e recreação? Quem fez essa pergunta foi Andréa Azevedo. Tá. Então é o seguinte, na fase aguda são 14 dias que ele não pode treinar. Tá? São os 14 dias iniciais. Depois dos 14 dias, ele precisa ficar pelo menos numa atividade recreativa até completar 4 semanas. Tá? Então, os dados que a gente tem é que as possíveis complicações, estou dizendo possíveis, que são o que é descrito. Né? Elas ocorrem entre 4 semanas após a infecção, durando aí a gente dando uma margem de diferença aí de mais 4 semanas, completando 8 semanas, tá? Então, 14 dias. E outra coisa, qualquer tipo de criança com febre e sintomas gripais não pode fazer exercício, ela tem que ter mesmo que fale, não é gripe, não é rinite, não é, sei lá, dor de garganta, ela precisa ter uma avaliação médica para realmente saber qual o tipo de infecção que ela está apresentando, tá? Então, na fase aguda, 14 dias não deve fazer nada. Depois desses 14 dias, deve ser reavaliada e se iniciar recreações, tá? Os quadros mais importantes, né? Aqueles quadros com sintomas mais importantes, realmente esperar as 8 semanas e se retomar de forma gradativa e observando sempre sintomas, tá? Quais os principais sintomas que os professores de educação física têm que ver nas crianças que estão fazendo exercício físico? Falta de ar, palpitações, tá? Dor no peito. Então, esses 3 sintomas são os mais importantes que realmente merecem uma avaliação médica mais profunda diante da identificação, chama os pais e pede uma avaliação médica que realmente precisa ser esclarecida essa situação. Obrigada, doutora. Agora nós temos aqui na verdade é só um comentário da Silva, ele fala que atende alunos especiais, que o nosso público escolar participa de competições. Sofremos muito com as férias, pois muitos não treinam nesses tempos. Com a quarentena, está mais difícil ainda de manter a rotina. E as crianças especiais é muito mais complicado, né, doutora? Sim, porque são às vezes grupos que têm uma chance maior de apresentar complicações, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que se levar em consideração é que a partir de 3 meses de afastamento de treinamento, a gente consegue se sentir, sim, situações relacionadas ao destreinamento. Cai bastante as habilidades motoras, principalmente naqueles que não são tão maturados, tá? Aqueles que já passaram, que são pós-púberes, eles têm uma capacidade de sentir menos do que os pré-púberes, né? Então, assim, realmente, passados 3 meses de falta de treinamento, começam a se ter alterações mesmo, tá?
Naqueles que são mais velhos, os pós-púberes, a gente tem inclusive redução da massa muscular, então, só que eles acabam apresentando uma rápida recuperação depois no retorno, tá? É a Os mais memória, novos, né? eles demoram um pouquinho mais para retornar, tá? Mas assim, enfim, realmente uma situação que gerou o destreinamento físico, tá? É necessário ter um retorno gradual, tá? Tanto retorno de carga e de volume de treino, tá? Então é muito importante que se tenha esse tipo de observação agora, tá? Não dá para retomar de onde estávamos em março, né? Ele mesmo observou que com as férias, às vezes é difícil a retomada. Imagina depois de uma situação dessas, né? Então, a gente tem um caldeirão aí de várias situações. A gente tem a própria questão de se esclarecer as repercussões de uma provável infecção viral ou de uma infecção viral comprovada. A gente tem a questão do destreinamento físico. Então, é o que eu gosto muito de falar em termos de orientação. Né? Os maiores riscos, inclusive de morte súbita, eles são relacionados ao treinamento intenso, de alta intensidade. Ao passo que os treinamentos de baixa a moderada intensidade, eles estão relacionados à melhora na imunidade, melhora nas condições físicas, inclusive na prevenção de doenças crônico-degenerativas, e não estão tão relacionados à morte súbita relacionada ao esporte e à diminuição de imunidade, como acontece nos exercícios de alta intensidade. Então, sim, fazer uma recuperação física agora, gradual, iniciando com atividades físicas de baixa intensidade, correndo para alta, para moderada intensidade, de uma forma gradativa, se observando sintomas e observando recuperação das crianças, vai ser a coisa mais importante a se fazer nesse momento. Não adianta a gente querer chegar no ponto mais alto agora do treinamento. A gente tem que ter uma parcimônia aí nessa retomada. Doutora Silvana, a doutora concorda comigo nesse retorno gradativo, começar sempre pelos mais velhos e, Sim. claro, os maiorzinhos mais à frente, e também evitar que as crianças que estão com sobrepeso e obesidade, ou as que têm asma, ou crianças com Sim. necessidades especiais, sejam as últimas a voltar, não é? Então, óbvio que eles têm que ser aqueles últimos a voltar, a gente tem que levar em consideração os riscos, tá? Eu acho que é importante, de uma certa forma, tentar manter as habilidades físicas, tá? E exercícios, no mínimo, de baixa intensidade, tá? Para que se mantenham minimamente ativos, né? É o que a gente fez, inclusive, naquela recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu e o grupo de estudos de medicina do esporte, nós frisamos bem isso, né? Manter atividades ao ar livre, manter o isolamento social, evitar grupos, né? E contato entre os grupos, atividades de contato entre os grupos. E o principal, manter o movimento, sim. Tá? Eles precisam manter o movimento, precisam manter as habilidades motoras, né? Claro que ninguém vai fazer grandes aquisições de habilidades motoras, mas precisa manter o mínimo e um gasto energético mínimo também para se evitar as situações aí relacionadas à obesidade, a distúrbios do colesterol, da hipertensão, tudo isso. Teve uma pergunta que passou aqui, mas mais ou menos eu lembro dela. Alguém perguntou se os pequenos, as crianças que tiveram Covid, elas vão ter problema elas podem apresentar problemas na sua mobilidade. Então, ainda não sabemos, tá? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, tá certo? Isso a gente vai precisar levar uns anos aí de observação e conhecer melhor a doença para poder esclarecer. Por enquanto, estão se levantando os casos são isolados, né? A gente tem, tanto que a questão das crianças a gente vem conhecendo a partir que a pandemia foi evoluindo para o Ocidente, né? A gente começou a ter os primeiros casos de descrição aí quando ela alcançou a Itália. À medida que ela foi vindo para o Ocidente, chegando nos Estados Unidos, à medida que a gente vai tendo uma miscigenação das raças, né? Porque
há ideias, inclusive, de que tem um componente genético, né? Talvez a forma que a doença se manifeste de uma forma diferente das pessoas, é claro que a questão genética está envolvida e as diferenças raciais nas complicações também começaram a aparecer. Então, a gente, de repente, tinha a pandemia só acontecendo entre os asiáticos, à medida que ela foi vindo para o Ocidente e atingindo mais caucasianos, afrodescendentes, caribenhos, tudo isso foi se vendo diferenças na evolução. Então, existe algumas coisas que a gente ainda não consegue realmente descrever e aceitar como verdades totalmente inteiras aí, no sentido de se dizer, olha, isso aqui causa isso. A gente vai precisar de mais alguns anos ainda, tá? Para se entender melhor as questões fisiopatogênicas aí do vírus, né? Mas, assim, uma coisa pode se inferir, e até de uma certa forma, em relação às infecções virais como um todo, né? As infecções virais, às vezes, elas têm muita ação na parte muscular, né? Elas inflamam o músculo. A miocardite é uma inflamação de músculo, só que é o músculo do coração, né? O músculo do coração ele é muito mais complexo do que o músculo esquelético. Ele é um músculo com capacidade de geração de potenciais de ação, o que culmina nas arritmias. O músculo esquelético ele sofre também com qualquer tipo de infecção viral, tá? Então, o músculo esquelético, com o passar do tempo, e dependendo do acometimento e da resposta ao vírus, existem algumas crianças que podem sim ficar com alguns tipos de sequela relacionadas à mobilidade por questões musculares propriamente ditas, né? Ou de repente até mesmo algumas questões relacionadas à neuromotricidade, né? Então, são coisas, como dizemos, ainda estamos observando, né? Então, a questão toda dessa pandemia, a gente está partindo de muita observação, entendimento, e aos poucos a gente vai começando a entender tudo isso. Há muitos relatos de dores articulares e mobilidade reduzida nos pacientes que realmente tiveram. Então, a gente ainda está levantando e sintetizando os dados. Talvez isso é uma coisa aí que a gente tenha como responder daqui uns 2, 3 anos. Bom, a doutora está em São Paulo, né, que é um dos estados aí que muita gente está na capital, né? Isso. E me diga uma coisa, o número de casos de crianças e adolescentes com Covid, né? O pessoal fala assim, não tem, criança não pega, adolescente não pega. Existem muitos casos mesmo? É muito... Existe por conta do contato com os pais, tá? Só que a gente tem uma subnotificação muito grande, tá? Eu não sei nem te dimensionar o número de casos, tá? Porque o que acontece? Pelo fato deles serem, em sua grande maioria, oligossintomáticos, né? Então, muitos não procuraram o sistema de saúde, muitos não foram testados e não se tem os números exatos, tá? Então, se há uma subnotificação importante de uma forma geral, imagina entre as crianças, tá? Mas sim, a gente vê casos, né? Já tivemos casos confirmados, já vimos casos complexos e de complicações importantes, tá? Mas realmente é uma situação, não é tão inócua assim, tá? É o que eu sempre digo, o ideal é não pegar mesmo, né? Então não é, eu vou pegar, vai ser algo sintomático, eu vou ser assintomático, eu vou ficar imune. Não, porque nós não sabemos como iremos reagir. É uma roleta russa, tá? Então, porque não é só o momento da doença, né? E a gente ainda não sabe o pós-doença também, como é que vai se comportar o nosso corpo. Exatamente. E principalmente nas crianças, o que a gente tem observado são situações tardias, né? Então, você não tem aquele quadro agudo grave, mas a gente tem a infecção e a resposta da infecção lá na frente, né? Eu mesma já tive alguns atletas aí com respostas da infecção mais tardios, né? Então, realmente,
é assim, a gente tem dados que ainda estão sendo compilados e a gente está cada vez mais adquirindo. Na verdade, a gente está adquirindo uma experiência numa doença nova. A gente tem conhecimentos de doenças virais já bem estabelecidas que a gente acaba utilizando no sentido da condução de todos esses casos, mas realmente ainda demanda muito estudo, muita observação clínica. Os casos, é o que eu costumo dizer, são caso a caso, né, cara? A gente não tem nem uma coisa como dizer, isso aqui é assim e acabou. A gente tem visto e identificando as questões caso a caso. Os tratamentos dos casos graves, eles obtêm sucesso se analisando e se tratando paciente por paciente. Doutora, tem 5 minutos para a gente finalizar a live. Antes de finalizar, eu só preciso... Nossa, já? Eu só preciso... Já? Ó, eu tentei não falar, porque o pessoal que está nos comentários aqui, então o pessoal está adorando, essas informações estão sendo importantes para o pessoal rever também as questões de quem trabalha com alunos, principalmente os que tiveram Covid, ver os procedimentos, isso é muito legal, né, da pessoa ver que não pode começar assim do zero, né, tem que rever os procedimentos. Eu quero só fazer um agradecimento, então, a doutora Silvana, vou te dar 2 minutinhos para você fazer para fazer um fechamento para nós. E só queria avisar o pessoal que está assistindo, no final, a lista de presença vai estar, o link vai estar na bio da FIEP Brasil. Eu queria agradecer ao presidente, o professor Almir Blum, agradecer ele por tudo aí que tem feito. Essas lives são maravilhosas. Eu acho que a gente consegue trazer profissionais de excelente referência. A doutora Silvana, uma excelente referência aí pelo menos para mim e para muita gente que eu conheço, né? Então, todo lugar que eu vou procurar, sempre está o nome dela lá, doutora Silvana Bertemati. Doutora Silvana, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria agora que a doutora fizesse as suas considerações finais. A gente tem uns 3 minutinhos, tá bom? Por favor. Joia. Bom, eu que agradeço mais uma oportunidade da gente poder estar conversando de uma forma assertiva, esclarecendo, né, bastante dúvidas. Eu trabalho muito bem com os profissionais de educação física, né? Eu e a Lília, a gente brinca que a gente divide os congressos, né? A gente conversa muito sobre isso. Eu trabalho muito bem, faço mestrado com vários colegas, né? E, assim, é muito importante que agora se tenha esse cuidado, né? Sempre, na verdade, esse cuidado foi necessário. Às vezes, é o que a gente fala, a gente tem as questões, né? A gente tem a especialidade de medicina do esporte, a cardiologia pediátrica, mas existem vários profissionais do Brasil afora, né? Que vão ser capazes de ajudar todos vocês a esclarecerem situações com os seus alunos. É muito importante, tá? Então, a avaliação para a participação esportiva nunca foi tão importante como é agora. Estamos numa fase que ela é muito necessária. Fica essa mensagem para retomar os treinos de forma gradativa, avaliar muito bem as capacidades físicas atuais dos alunos, né? E a gente até pode, outra época, aí, falar mais sobre a condução do jovem atleta, né? Hoje a gente focou um pouquinho mais na Covid e tudo isso, mas, assim, é muito importante que se tenha, principalmente na fase de desenvolvimento físico, o acompanhamento médico, né? A interação da quantidade, carga de treino junto com a equipe médica, né? No sentido de se manter a longevidade física das crianças e dos adolescentes. Então, assim, é muito importante que eles identifiquem isso como uma atividade prazerosa, que levem isso para o resto da vida, porque a gente sabe que a atividade física, o esporte, ele é remédio, né? E para o resto da vida, as aquisições físicas durante a infância e adolescência, com certeza vão ser um grande legado que todas as crianças e adolescentes vão levar para o resto da vida, e a participação de vocês é extremamente importante em tudo isso. E muito obrigada por estar podendo ter essa conversa com vocês hoje. Nós que agradecemos. Doutora, a nossa live vai ficar gravada, tá bom? Tá. Nas nossas redes. Então, agradeço mais uma vez ao professor Gildásia que está presente, ao professor Rinaldo, ao professor Cássio. O pessoal está deixando mensagens daí.
Não vou conseguir ler todas, mas depois a gente dá uma passada e printa e manda para você. Doutora Silvana, muito obrigada e tenha um excelente Obrigada. final de semana. E até uma próxima, tá? Muito Obrigada para obrigada. todos nós. Muito obrigada. Bom final de semana a todos. Foi um prazer ter participado. Obrigada. Obrigada, gente.